Estamos live, meu caro Diogo Simão, long time no see. Paulo Soares. O que é feito de si? Férias, trabalho? O que é que se passa com o meu como é óbvio, estou de férias há muito tempo, estive até agora de férias. Foram dias e dias e semanas consecutivas de muitas férias, por isso é que a gente não conseguiu reunir, Paulo, certamente. Nota-se pela cor, quem nos está a ouvir Sim. não sabe, quem nos está a ver no YouTube consegue ver este bronze bastante acastanhada. Não, de todo, de todo. O sol é da obra, como diz o outro. É da obra. Sempre uma boa desculpa. Não, mas estamos... obra ou a paragem do autocarro. Exatamente, exato. Estamos estamos a ser pouco consistentes na nossa frequência aqui deste podcast. É verdade. Já não estamos a ser tão higiênicos. Não estamos a ser tão higiênicos à segunda-feira como gostaríamos de ser por inúmeras circunstâncias da vida. Vicissitudes da vida, exatamente. Exato. Mas sempre com muita vontade em partilhar, em querer falar contigo, em trocarmos aqui umas ideias para os nossos 17 ouvintes que tanto proclamam e exigem a nossa... Não são 17, são 22, devo-te atualizar esse número, também aí estás desatualizado, já são 22 os nossos caros ouvintes. Que maravilha. E há muita coisa, a parte boa de não fazermos isto há algum tempo é que há imensa coisa para falar. Tanta coisa que aconteceu no mundo. Mas vamos poupar esta gente. Tentativas de assassinatos a presidentes. Ia bem. Mas vamos poupar as pessoas, não vamos fazer 3 horas de podcast, pois não? Não, ninguém tem paciência para nos aturar 3 horas. Ok, então bora lá. Vamos começar com a rubrica... mercados financeiros. O que é que se passa? Isso mesmo, nos então, financeiros? bora lá. Bela imagem. Passa-se muita coisa. Também nos mercados financeiros passa-se muita coisa, houve novidades nas últimas semanas. Para já, a novidade é que o mercado está a cair, e bem... Já tu estavas à espera que isto acontecesse oportunamente, não era? Temos vindo a falar sobre isso, que há muito tempo que o mercado, e eu falo muito nisso nas minhas newsletters, há muito tempo que o mercado não tinha uma correção significativa, digna desse nome. E ainda não se pode dizer que aquilo que tenha caído nestas últimas 2 semanas seja isso, uma correção digna desse nome, e por digna desse nome falo em uma queda desde os máximos de 2 dígitos, de pelo menos 10% no S&P 500 ou no Nasdaq. Nenhum dos 2 índices caiu nessa magnitude, mas a volatilidade claramente tem aumentado, e isso também já estávamos à espera, temos vindo a falar sobre isso, sobretudo em anos de eleições nos Estados Unidos. A volatilidade tende a aumentar na segunda metade do ano, vai aumentando paulatinamente até ao epílogo no mês de novembro. Isso tem-se verificado, ou seja, o mercado, os índices têm tido oscilações muito mais amplas do que aquilo que é o normal, estes 0,5%, 1% para cima e para baixo, que tinha sido a norma até cá nos últimos largos meses. Nas últimas 2 semanas não tem sido bem assim, temos tido drawdowns de 1,5%, 2%, o Nasdaq hoje está aqui 3%, o S&P 500 está aqui 2%, isto não é muito normal, o Nasdaq não caía 3% para aí desde meados de 2022, portanto, há 2 anos que não tínhamos o Nasdaq, só numa ação a cair desta. E diz-me, isto, mais uma vez, isto prende-se com... Eu não percebo nada disto, mas ajuda-me. Claro, não é preciso trazer o gráfico. Não, mas imagina, já com alguma recorrência neste ano, que tem passado nos últimos meses que a gente tem falado, nós temos vindo a falar sobre esta questão dos mercados, e principalmente o mercado americano, parece que com mais frequência as coisas estão cada vez a ficar mais voláteis, crescem muito rápido, descem muito rápido, recuperam muito rápido, e pronto, e novamente consequentemente caem muito rapidamente, ou quando caem muito rapidamente, ou caem com amplitudes maiores daquilo que era ou como é que era o passado, não é? Isto acho que pergunta de quem não percebe do assunto, isto corresponde porque o nervosismo é por ser transações cada vez maiores, é por haver muito mais gente no mercado, que seguem uma tendência: quando tudo compra, vai tudo atrás comprar, quando tudo vende, vai tudo atrás vender. Consegues-me... Ou estou errado, ou estou a fazer uma leitura errada? Estás, do ponto de uma forma genérica, estás correto. Agora é preciso contextualizar em períodos temporais essa sensação que tu tens de facto de aumento de volatilidade. Se pensarmos no longo prazo, ou seja, daquilo que é os mercados financeiros hoje em dia, face àquilo que eram há 20 anos, há 10, há 15, há 20, há 30 anos, sim, hoje as coisas são mais voláteis no sentido em que os períodos de ajustamento,
Os ciclos são muito mais rápidos. E isso acontece porquê? Porque há uma velocidade da informação hoje que não existia no passado. Se tu pensares o exemplo extremo, na década de 40, de 50, tu para comprar as ações tinhas que ir a uma bolsa fisicamente, tinhas que deslocar lá, com os papelinhos representativos da tua propriedade ou dos títulos, dar uma ordem de venda. Quando acontecia algo que pudesse influenciar o preço de uma empresa, seja positivo ou negativamente, até que a informação se disseminasse por todos os investidores, levava semanas. Hoje em dia, a velocidade da informação, como tu sabes, é tão rápida que toda a gente sabe em real time o que é que está a acontecer. Portanto, esse imediatismo leva a que os movimentos sejam muito mais repentinos. E depois há um segundo fator, que é isto que está aqui na minha mão, que é um telemóvel, para quem nos está a ouvir, um smartphone que com 2 cliques faz-te comprar ou vender ativos em bolsa, onde quer que estejas. Estejas tu de férias, em casa a trabalhar, o que quer que estejas a fazer, onde quer que estejas, desde que tenhas acesso à internet, podes estar a transacionar no mercado. Portanto, estes 2 fatores conjuntos fazem com que os ciclos sejam muito mais rápidos e os movimentos de ajustamento sejam muito mais rápidos. Agora, posto isto, na verdade aquilo que aconteceu no último ano e meio foi anómalo pelo contrário, ou seja, foi muito menos volátil. O mercado teve um período de muito menor volatilidade do que aquilo que é habitual. O último ano, sobretudo depois de... Já falamos muito aqui também do ano 2022, que foi um ano difícil em bolsa. 2023, o mercado começa a recuperar e a partir daí esteve de facto numa sequência que já vai em mais de um ano de anómala baixa volatilidade. Ou seja, os índices têm oscilado de forma muito pouco significativa, quer quando sobe, quer quando cai. Sobretudo quando cai, porque normalmente é nas quedas que a volatilidade sobe. Porque tu reages com medo, o mercado reage sobretudo em função daquilo que é as nossas emoções, as nossas dos investidores. Quando o mercado está aqui, quando nós temos medo, reagimos de forma mais emotiva e o trigger de venda é muito mais acelerado do que quando estamos num momento de positivo, em que o mercado está a subir e as coisas vão evoluindo de forma mais estável. Portanto, é nesses momentos, nos momentos de fear, que o mercado se torna mais volátil e as quedas são muito mais repentinas. Aliás, tivemos um bom exemplo disso agora na Europa, depois das eleições europeias, com aquela debacle em França, debacle política. Sim. Tiveste o índice francês no espaço de 2 semanas, caiu tudo aquilo que tinha subido o ano inteiro. Portanto, 6 meses a subir foram anulados em 2 semanas de quedas. E isto é muito comum nos mercados financeiros, teres um período de quedas de 2, 3, 4 semanas que anula meses de ganhos em mercado. Sempre assim, os ganhos são mais estáveis, são mais prolongados no tempo, mas de forma mais estável. As quedas são repentinas e bastante mais assertivas. Claro, faz todo o sentido que assim, ou seja... então, mas respondidíssimo. Interrompi-te e tinhas aí um gráfico que estavas aí nos teus gráficos maravilhosos que eu basicamente esta newsletter desta semana foi muito centrada num tema que tem a ver com rotação de setores. Ou seja, o mercado tem caído bastante nas últimas 2 semanas, sobretudo por via das tecnológicas que, da mesma forma que contribuíam para a subida do mercado quando o mercado estava num momento positivo, agora estão a fazer o caminho oposto, ou seja, como estão a corrigir as grandes tecnológicas, como têm um peso tão significativo no mercado, basta que esse conjunto relativamente pequeno de empresas estejam a desvalorizar para que o mercado, os índices estejam a desvalorizar, mesmo que depois haja um outro segmento de mercado que está a valorizar. Este gráfico que estamos a ver é o índice das empresas do segmento value, portanto são as empresas mais legacy, as utilities, as energéticas, em comparação com o índice geral. A linha laranja é o S&P 500, já está um pouco desatualizado porque este gráfico é o gráfico do fecho da semana anterior, portanto hoje, a altura em que estamos a falar, ia mostrar-vos isto. Entretanto os índices já caíram um pouco mais esta semana, mas ao fecho da semana anterior nós tínhamos o segmento value a valorizar 4% no último mês, enquanto o S&P 500 no último mês estava relativamente flat. Isto contraria tudo aquilo que tem sido a tendência do mercado nos últimos meses, em que as growth, ou seja, as tecnológicas, têm tido uma valorização muito mais expressiva que o resto do mercado. Ou seja,
Temos vindo a falar muito neste tema aqui no podcast e eu tenho vindo a falar muito isso nesse tema na newsletter. Nós temos um grupo muito pequeno de empresas, as grandes tecnológicas, que por si só estão a puxar o mercado, ou têm vindo a puxar o mercado para cima. Mesmo que depois, na verdade, 300 e tal empresas ou 400 empresas do S&P 500 estejam negativas, basta estas 10, 15 maiores empresas tecnológicas estarem a valorizar para que o índice suba. E agora estamos a ter o oposto. Temos as tecnológicas a cair, o índice a cair, mas na verdade há uma componente do mercado, que são estas empresas value, que têm estado a valorizar. E não é só as empresas value, é também as small caps. Este gráfico o gráfico anterior comparava as empresas value com o S&P 500 e este compara as small caps, ou seja, o Russell 2000, que é o índice das 2000 empresas em capitalização bolsista a seguir às 1000 maiores, portanto um segundo e terceiro segmento em dimensão de empresas no mercado americano, e essas small caps valorizaram no último mês 7,5%, enquanto o S&P 500 teve basicamente flash. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu uma rotação de setores, os investidores estão a vender tecnológicas, sobretudo essas grandes tecnológicas. A Tesla hoje estava a cair 11%, há pouco, a última vez que consultei o mercado. Estão a vender tecnológicas e estão a comprar value e small caps, que eram aqueles dois segmentos de mercado que ficaram um pouco esquecidos. Bottom line, porque é que isto é importante? É importante porque, de facto, quando tu tens uma carteira diversificada e tens um bocadinho dos vários segmentos de mercados e tens uma sequência muito longa de valorização só de um segmento, como aconteceu com a tecnologia, tu podes começar a perguntar-te a ti próprio: ok, mas faz sentido estar investido no resto? Pá, é a tecnologia que sobe, é a tecnologia que valoriza, isto está a valorizar só por causa da tecnologia, porque é que eu tenho outros segmentos de mercado se de facto não estão a valorizar? E depois, nestes momentos em que a tecnologia está a cair de forma significativa e tu vês que tens outra componente no teu portfólio que está de alguma forma a compensar, mesmo que não compense na totalidade, mas em parte a compensar a queda nas tecnológicas, e é aí que tu vês de facto a importância que a diversificação tem numa carteira de investimento. Interessante essa componente que estás a falar dessas Russell 2000, é muito interessante como é que o mercado depois se reorganiza dessa maneira e depois faz este crescimento grande, não é? E pronto, tens ainda essa mais, e depois tens esta Invesco S&P 500. Isto é o quê? É a comparação entre o S&P 500 na sua forma oficial, onde cada empresa contabiliza para o índice em função da sua capitalização bolsista, e depois existe um ETF, ou existe um índice que depois pode ser transacionado através de um ETF da Invesco, que é o Invesco Equal Weight, que basicamente o que é que faz? É uma forma de tu investires no S&P 500, mas em vez de cada uma das empresas terem uma ponderação específica em função da sua capitalização bolsista, todas as 500 têm exatamente a mesma ponderação. Portanto, a Microsoft ou a Apple têm exatamente o mesmo peso no índice do que qualquer outra das mais pequenas das 500 maiores empresas. Isto, de alguma forma, o que é que faz? Ajuda-te a um investidor que esteja com muito medo do peso excessivo das tecnológicas numa carteira de investimento a ter uma exposição ao S&P 500, mas sem, de facto, esse pendor marcado de forma significativa para as tecnológicas. É verdade que depois a expectativa de retorno pode ser um pouco mais baixa, e aqui vê-se este gráfico que compara precisamente os dois índices nos últimos 12 meses, demonstra que enquanto o S&P 500 tinha valorizado, novamente, à data de sexta-feira passada, cerca de 20%, 20,5%, a versão Equal Weight do índice valorizou apenas, entre aspas, porque não deixa de ser uma boa rentabilidade no ano, 9%, mas de facto 9% contra 20% é significativo. E tu notas também neste gráfico, quem nos está a ver no YouTube, que sobretudo a partir de meados deste ano, sensivelmente junho a maio, finais de abril, maio, houve uma divergência, enquanto os gráficos vinham de alguma forma a acompanharem-se mutuamente. A partir de junho houve um acelerar da divergência entre o S&P 500 e a sua versão Equal Weight. O que é que isto significa? Significa que as empresas que mais ponderam no índice, as grandes empresas americanas, as grandes tecnológicas, ganharam uma exponencialidade, ou seja, cresceram um ritmo ainda maior do que o restante mercado e alargaram este spread entre as maiores empresas do próprio índice e as restantes. Ora, é expectável que haja aqui alguma reversão para a média, portanto,
estas maiores empresas possam vir a sentir algumas dificuldades e, na verdade, é isso que está a acontecer agora no passado recente, nestas últimas 2 semanas, para que de facto isto se volte a nivelar um bocadinho mais, porque se é verdade que as grandes empresas americanas, não é por acaso que elas têm tido a valorização que têm tido, tem a ver com, de facto, a sua dominância no mercado global, não só nos Estados Unidos, mas no mercado mundial, mas também é verdade que as valorizações têm sido, de facto, de uma magnitude que, em alguns casos, não têm acompanhado o próprio crescimento do retorno do resultado líquido dessas empresas, e os investidores estão-se a incorporar uma expectativa futura de um contínuo crescimento dessas empresas que pode não se vir a cumprir, sobretudo quando as expectativas são cada vez tão mais altas que há de chegar a uma altura que, de facto, as empresas, mesmo acrescendo a taxas significativas, não vão conseguir acompanhar aquilo que é a expectativa dos investidores. Em suma, diversificação é importante e estas 2 últimas semanas voltam a demonstrar isso. Períodos de correção como este acontecem e vão sempre acontecer, e até de forma mais expressiva. É natural que, de facto, o investidor que tenha, aqueles investidores que já, de facto, estão investidos no mercado há muitos anos, calhar há mais de uma década, já passaram, de facto, por momentos de stress significativo no mercado, crise de 2008, crise do Covid, onde, num curto espaço de tempo, houve quedas significativas. Agora, quem está a investir no mercado há relativamente pouco tempo pode não ter ainda passado por uma fase de stress mais significativo e, de facto, assustar-se com estas quedas a um ritmo mais acelerado. Mas, bottom line, é importante pensar que faz parte, o mercado tem, de facto, estes períodos de ajustamento, chamemos-lhe assim, que são normais, por vezes até são saudáveis, porque trazem um pouco o mercado para zonas onde possa respirar e depois continuar o seu caminho, e devemos sempre pôr as coisas em perspectiva. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu partilhar, e vou tentar partilhar o gráfico do S&P 500 para ilustrar, nada como ver um gráfico e ilustrar o que é que eu quero dizer com pôr as coisas em perspectiva. Se nós olharmos para o S&P 500, vou colocar isto o máximo exato possível para se conseguir ver bem. Se nós olharmos para o S&P 500 no último mês, praticamente o mercado, no último mês, o S&P 500 começou julho até de uma forma bastante positiva, teve um crescimento relevante nos primeiros 15 dias de julho. A 16 de julho teve os máximos do ano, e depois, de repente, aqui de 16 de julho a 24, que é a data em que estamos a gravar este podcast, estamos a falar de um período muito curto, e tendo em conta que apanhou o fim de semana pelo meio, portanto nem sequer são 8 dias de trading, não são 8 trading days, são por aí 4 ou 5, o mercado anulou todo aquilo que tinha valorizado neste período. Então, esta queda aqui parece de facto ser uma queda expressiva, significativa, se olharmos para o gráfico do último mês. Se olharmos para o gráfico dos últimos 3 meses, ainda é uma queda interessante, mas o gráfico já tem outra derivada. Já é um gráfico diferente se nós olharmos para o S&P 500 a 3 meses. Claramente é um gráfico inclinado para cima do que comparamos com este gráfico a 1 mês. Se olharmos para o gráfico a 6 meses, vemos que esta queda, ainda assim, é inferior àquilo que o mercado caiu em abril. E se pusermos o gráfico a 1 ano, se calhar esta queda que parecia tão expressiva num gráfico a 1 mês já é uma pequena correção que não tem assim tanta expressão, e no gráfico a 5 anos quase nem se percebe que o mercado está a cair. Sobretudo se compararmos com, por exemplo, aquilo que caiu em 2022, e podemos ainda alongar mais o gráfico, e quanto mais alongas o gráfico, quer dizer, aqui nem se vê queda nenhuma, não é? Estamos a falar de um gráfico de 2 décadas. Ou seja, pôr as coisas em perspectiva é isto, é de facto ver a floresta completa e não centrarmos apenas na árvore. A árvore é de facto aquilo que o mercado caiu na última semana e meia, 2 semanas. Que é catastrófico, que é catastrófico para muita gente, não é? Principalmente para quem investiu nesses dias, não é? De máximos. Eu não diria que é para quem investiu nesses dias, é sobretudo quem não investiu com o racional correto ou com a estratégia correta. Porque como é que poderia ser catastrófico ter investido há 2 semanas?
poderia ter sido catastrófico se tu não tivesses investimentos em curso e de repente pegasses naquilo que são todas as tuas poupanças e decidisses, ok, eu vou investir agora. E pegas em todas as tuas poupanças e colocas no mercado. E de forma pouco diversificada. Pensas, ok, vou comprar aqui umas ações calhas da Apple, da Microsoft, da Nvidia, estas da moda, e de repente investes o teu dinheiro todo lá. Sem estratégia, sem planeamento, sem fazê-lo de uma forma faseada, sem de facto ter um plano, diria pelo menos a médio prazo, pelo menos a 6 meses, de como é que vais escalonar esse dinheiro que tens para investir ao longo desse período de tempo. Sim. Porque de facto, se o mercado daqui a 2 semanas ou 3 semanas, este grupo de empresas em que tu investiste, ou mesmo que tenhas investido no mercado global, tiver 20 ou 30% abaixo do valor que tu investiste, o que é que tu fazes? Se tu tiveres um planeamento feito, tu sabes o que é que vais fazer. Esse planeamento é começar, ok, não podes investir tudo hoje, vais investir uma porcentagem e sabes que se o mercado cair X% e esse valor está já definido à partida, é o valor com que tu achas que é confortável reforçar o investimento. Se o mercado X, eu vou pôr lá mais Y. E tu tens esta estrutura bem feita, para que também nos momentos de stress do mercado, tu não fiques em stress e o teu pensamento não é e agora o que é que eu vou fazer? Não, eu vou fazer isto que já estava planeado que ia fazer. Sim. O mindset muda completamente. Muito bem, muito bem. E pronto, e é isto. Para quem tem dinheiro para investir, a oportunidade é interessante, mas não façam como o Zé e não ponham o dinheiro todo a investir num one shot, num momento. Exatamente. Só num único momento. Mas, certo, só antes de passarmos para a próxima rúbrica, mas a tua imagem inicial diz, a anuncia que bons tempos para a cripto, não é? A cripto foi... lá está. Mas não falámos, acabaste por depois não falar sobre isso também, não é? Sim, a cripto basicamente não há muito para falar sobre cripto, tirando de facto a recuperação que teve nas últimas semanas, precisamente ao contrário daquilo que foi o comportamento do mercado acionista e sobretudo do mercado das tecnológicas. E aliás, esse é um ponto interessante porque há muita gente, muitos investidores, muitos analistas financeiros, chamemos-lhe assim, que defendem ou que contestam a ideia de que as criptomoedas são um bom diversificador numa carteira de investimento, que é de facto uma dos maiores acérrimos das criptomoedas e da Bitcoin em particular, de facto argumentam que a cripto tem também este papel, não só de facto é um bom investimento a longo prazo, porque acreditam de facto na continuada valorização da moeda, mas também defendem o seu papel como elemento diversificador, porque não está correlacionado com nada que exista no mercado financeiro. Mas na verdade a cripto tem estado muito em linha com o comportamento do mercado das tecnológicas. Tem valorizado quando as bolsas, sobretudo o Nasdaq, tem valorizado e tem desvalorizado também quando o Nasdaq tem desvalorizado, e há de facto muitas vozes que se levantam contra esse papel diversificador precisamente por essa correlação, ou seja, se elas estão correlacionadas com o Nasdaq, não desempenham esse papel diversificador. Mas de facto nestas últimas 2 semanas aconteceu precisamente o contrário. O Nasdaq tem estado a cair de forma significativa e a Bitcoin tem recuperado daquela queda forte que teve aqui há um mês e meio atrás e já está muito perto novamente de máximos históricos. Muito bem, muito bem. Venha lá a cripto, não é? Que é um bom equilibrador, se é que o termo existe, destas correções que os mercados fazem dos mercados normais, não é? Portanto, Tem sido nesta fase, não significa que o seja sempre e não significa que o tenha sido no passado, porque muitas vezes não foi, mas também eu diria que quando não foi por haver a correlação entre a Bitcoin e as ações tecnológicas, porque não vejo de facto que possa haver relação entre uma coisa e outra. Acho que foi meramente coincidência, mas houve de facto quem aproveitasse essa coincidência para atacar a Bitcoin e atacar esse papel ou a inexistência desse papel que muitos defendem que a Bitcoin possa vir a ter. Mas na verdade, de facto, eu acho que a Bitcoin, como classe de ativos, tem já o seu espaço nos mercados financeiros e não vejo que de facto pelas suas características possa ser comparada a qualquer outra coisa que exista no mercado. Portanto, sim, como elemento diversificador no sentido de teres uma classe de ativos que é nova e que não
não tem nada de similar com qualquer outra classe de ativos que exista no mercado, acho que é interessante. Agora, é interessante para um determinado perfil de investidor, não para toda a gente. Claro. Muito bem. Nós, por cá... Questões, perguntas, estados de alma? Não, está tudo ótimo. Não, está tudo ótimo. Eu estava aqui a pensar agora na transição de como é que, pronto, encerrado aqui o tema desta rubrica dos mercados, pronto, que é o que é, e vamos entrar agora aqui. E antes de irmos à política nacional, política internacional, o que é que... Era isso, era exatamente isso que eu ia ver. esta rábula, eu nem sei qual é que é o melhor termo, se tiveres um bom termo para apelidar aquilo que se passou na política americana nas últimas semanas, por favor partilha, porque eu não encontro vamos, antes da americana, porque eu acho que Inglaterra, França, parte de Espanha, Itália e uma crise silenciosa para nós, mas para eles não, da Alemanha, eu acho que vem em tempos difíceis, muito honestamente. Mas estás-te a referir a quê? Portanto, temos a crise, temos a mudança clara digamos, de partidos, de ideologia no Reino Unido, não é? Uhum. Assisto com alguma preocupação o que é que possa vir daí, porque passámos da esquerda para a direita, portanto, passámos, aliás, da direita para a esquerda, neste caso, estamos a extremar. Temos uma profunda crise estranha, mudança também em França. Crise no sentido de... Neste caso ao contrário? Sim, exatamente. Portanto, estava toda a gente com muito medo da extrema-direita, não é? Acabou por não depois acontecer. Acho que estamos... Por circunstâncias muito específicas na verdade, de um conluio, exatamente. Sim, de uma porque a expressão eleitoral está toda lá e no próximo ano, com as novas eleições, é bastante provável que as coisas voltem a dar uma volta, mas de facto... Mas acho que Le Pen está a uma nesga de entrar lá dentro, portanto, na minha opinião. E preocupante, porque é um partido extremista e com ideais extremistas. Depois temos Espanha, que continua a tomar decisões e a fazer, principalmente no mercado da habitação, e a fórmula de como eles estão a querer capitalizar o mercado imobiliário tem vindo a trazer resultados desastrosos. E temos também depois a questão da Itália, é o que é. Não falei da Itália porque apareceram depois a França e a Itália como países com alto risco do ponto de vista da dívida. Aliás, a França está com uma dívida brutal, quer dizer, depois a interpretação que se fosse Portugal ou um país mais pequeno, parece que somos todos iguais, mas todos diferentes, não é? Temos tratamentos diferentes quando são... Sempre foi assim, não é? Sim, claro, naturalmente. Nos anos da crise da dívida, 2012, 2013, 2014, que houve não foi por acaso que até o próprio muito infeliz anacrónimo de PIGS, não é? Com que foram classificados os países do sul da Europa, demonstra e é elucidativo da dualidade de tratamentos que existe entre, de facto, este grupo de países aqui do sul e o resto da Europa. Portanto, o que é com isto dizer que acho que a Europa não está propriamente a surfar uma onda muito calma, e continuamos com uma Ucrânia, a Ucrânia continua a sofrer diariamente. Parece que já esquecemos que a Ucrânia continua a morrer pessoas, não é? Lá morrem em todo lado do mundo, não é? Mas a Ucrânia não está assim tão longe de nós. E depois, aí sim, acho que pronto, depois deste pequeno prelúdio, vamos à América, não é? Desta coboiada que estamos a viver. Coboiada é um bom tema. E assenta também no mercado, também nos Estados Unidos, não é? Sim, tem a sua origem lá. Acho que temos... Eu aqui, aqui vou ser muito corriqueiro na análise, vou ser muito superficial naquilo que são as minhas assunções. Eu não tenho propriamente e admito isso, não tenho uma noção. Nenhum de nós aqui é analista político, portanto... E para mais em política internacional, portanto, não consiste em mim
muitas dúvidas até mesmo sobre o próprio sistema eleitoral da América, portanto não, é um sistema muito complicado, não é fácil de se perceber, mas o que é que nós sabemos? E o que é que eu sei, e acho que eu sou um bom exemplo de que, sendo leigo, qual é a minha visão da matéria. Acho que foi aqui meio que um déjà vu do Bolsonaro, não é? Portanto, temos aqui uma situação de algum heroísmo à sobrevivência de um ataque fatal, e isso conduz ao quê? Conduz a algum sensacionalismo, não é? Achas que foi plantado aquilo ou não? Epá, depois daquelas imagens que eu já vi no YouTube, de explicações, analistas, eu acho que não, porque acho que seria uma missão suicida, e portanto acho que estranho seria se o fosse planeado. Acho que a fração de segundos com que aquilo acontece, acho que planeado tinha que ser um top ranger dos SEALs ou dos Marines, para acertar na orelha, não é? Aquilo é Hollywood, meu. Tu tentar. Portanto, aquilo são 5 tiros que são dados e portanto, por um movimento dele muito ocasional, a mim quer-me parecer muito ocasional e aleatório, falhou. Rotação de cabeça ali no timing preciso. No timing, exatamente, no timing perfeito. Agora, qual é que é a consequência de tirar disto? Primeiro, consequência não, qual as ilações de tirar disto? O homem levou um tiro, ainda sem saber o que é que lhe tinha acontecido, portanto, obviamente depois percebeu que ele tinha levado um tiro ou que tinha acontecido alguma coisa. O homem levanta-se em braços, não é? E me punha em cima, punha em riste a dizer vamos lutar contra eles, não é? Fight. É um animal político, o Trump, não é? E tem de facto uma astúcia política que é de facto assinalável acima da média. Acho que isso não é surpresa para ninguém, a forma como ele... Sim, é um jovem de 79 anos, politicamente, não é? E é um jovem de 79 anos, exato. Levar um tiro, quer dizer... Na idade que ele tem. Mas a forma como ele nasce politicamente, um bocado meio ao acaso, ali caído aos trambolhões, ninguém dava nada por ele, completamente desacreditado, e vai crescendo para se tornar o animal político que é hoje, demonstra de facto que tem uma intuição e uma astúcia política absolutamente fenomenal, pese embora obviamente que depois as outras lacunas que tenha a outros níveis, mas do ponto de vista de animal político, acho que se dúvidas houvessem, este evento foi uma boa imagem disso. Foi, claramente foi. Eu posso dizer que concordo contigo, concordo que ele é um animal político, concordo que ele está a fazer o caminho certo. É porque, repara, a ideia com ele, antes de levar o tiro, até levar o tiro, o semblante dele era: este gajo é um trapalhão, ele enganou, mentiu toda a gente, a América, é um trapaceiro. Para este gajo é um herói. Este gajo sobreviveu a um atentado e afinal eles é que estão certos. Embora de facto sim, eu acho que essa imagem é sobretudo internacional, porque a nível interno acho que não há grandes alterações. A política nos Estados Unidos está tão polarizada que ele não deve ter, eu não diria que ele tenha conquistado muitos votos com esse evento, e também não os teria perdido, não é? Ou também, se de facto o comportamento dele tivesse sido diferente e menos heróico do que o que teve. Toda a gente, Paulo, todo o analista político concluiu, e nós, leigos, concluímos, desculpa inserir isto no leigo, eu sou leigo, portanto, não sei se nós leigos na matéria, nesse epiteto. Chegámos assim que o homem leva o tiro, nós dizemos: este homem ganhou as eleições. O que é que isto quer dizer? Sim, concordo contigo, acho que nós, Europa, nós, mundo, para além da América, sim, temos uma ideia muito formatada do Trump, e não a melhor, e depois a opinião da América está muito dividida, como todos nós sabemos. Hoje, por acaso, curiosamente, se uma sondagem de uma de muitas que diz que a Kamala Harris, neste momento, pronto, já não tínhamos falado disso ainda, mas Kamala Harris neste momento estará alegadamente ligeiramente à frente dele. Em 3 sondagens, mas foram sondagens, eu vi esse artigo,
em 3 sondagens que tinham sido realizadas recentemente. Aliás, foram sondagens que na verdade ainda foram antes do Biden ter sido a corrida, porque na verdade estas sondagens já andavam a ser feitas há muito tempo, sobre Trump contra Biden, contra Kamala e contra mais 3 ou 4 potenciais sucessores de Biden caso ele viesse a renunciar, e houve em 3 destas muitas sondagens que têm sido publicadas nos últimos tempos, onde de facto a Kamala estava à frente, mas também são sondagens que foram partilhadas por órgãos de comunicação social marcadamente afetos ao lado democrata, portanto valem aquilo que valem. Sim. Pronto, agora análises interessantes para mim. Ninguém questionou sobre isto a pertinência de qualquer americano ter acesso a uma arma e, portanto, de promover a morte de um possível presidente. Para mim isto é um tema. E depois, pronto, escolhendo agora a questão aqui, a centralidade no Trump da discussão, temos Biden, portanto, que acho que também vale a pena falar sobre ele, não é? Achas que está vivo ou está morto? E a teoria de que ele está morto. Como assim? Ainda não leste não, a teoria vi, ainda não está morto? Esta é uma teoria muito... É uma teoria à Tucker Carlson, teoria à Fox News, mas porque na verdade, basicamente, o que é que... Mas é um sósia dele? É um sósia dele que está lá? Há 2 teorias. A teoria de que já não era o Biden nas últimas aparições, que era um sósia, e há a teoria de que não era um sósia, mas que o Biden de facto morreu em circunstâncias obscuras pela sua abstinência de não se retirar da candidatura, porque de facto, pela forma como tudo aconteceu, o gajo vai para casa porque tem Covid, depois de repente nunca mais aparece, emite um comunicado, uma folha em branco, nem sequer foi um documento oficial das autoridades americanas, não houve uma aparição pública desde então. Mas ele já apareceu ou não apareceu? Acho que apareceu. Não, só apareceu hoje. Até à data de ontem, não. Mas ele ontem ou hoje já vai falar à nação. O Biden? Sim. Pronto, então se calhar vai aparecer pela primeira vez para quebrar os rumores de que tinha falecido. Ele ou o sósia dele? Falta saber agora qual dos dois é que é. Não, isto tem jeito de piada, mas efetivamente, obviamente, não era a teoria dominante, nem perto disso, mas havia de facto esta teoria da conspiração. Como qualquer notícia na América, não é? Claro, portanto, não é? Tem que haver sempre aqui um pouco de pimenta, senão isto nem tinha piada. Epá, o que é que eu acho sobre o Biden? Acho que, pronto, eu acho que ele nunca mandou na América, eu acho que ele já entrou velho e já entrou muito cansado para esta corrida. Para esta corrida, agora, e mesmo já quando foi candidato e nomeado presidente dos Estados Unidos, acho que já vem cansado, não é? Já vem cansado. E, portanto, eu diria que não consigo perceber, não consigo entender numa perfeita normalidade como é que alguém com 81 anos e todo o aparelho... naquele estado cognitivo, não é? Não é só ter os 81 anos. Como é que há um partido como o Partido Democrata, não é? Que recebe milhões e milhões e milhões de dólares e que tem tanta gente a pensar no mesmo e para o mesmo, aceitam de bom tom e com facilidade, porque até muito recentemente Biden era claramente a continuidade mas como é que isto não se pensa antes, não é? Sim, essa é a questão que os democratas querem ver respondidas, não é? Porque é que isto aconteceu? Porque é que porque há de facto... Tiveram tanto tempo para preparar isto. Começa a surgir cada vez mais notícias sobre o que é que tem vindo a acontecer com o Biden ao longo destes últimos anos. E há de facto já notícias bastante concretas de que o estado cognitivo dele não foi esta decadência que parece que foi, sobretudo nos últimos 6 meses, porque foi muito bem escondida por parte do aparelho democrata, mas há notícias que de facto já vêm de trás, já de 2, 3 anos. E se vindas há 2, 3 anos, como é que de facto os gajos não prepararam esta transição forte, de uma forma muito mais eficiente, não é? E Kamala, e vou-te dizer uma coisa, Kamala é um last resource, portanto, eu acho que para já não havia tempo para preparar ninguém. E não havia tempo nem havia recursos, não é? Porque perdiam todo o funding que tinha sido já... Tanto que acho que o Trump, eu não sei se viste a notícia de hoje, Trump no seu melhor jeito, já no seguimento da questão dos fundos, da agressão de fundos, o Trump já meteu um processo em tribunal contra a Kamala, porque ela supostamente já está a usar fundos que não eram para ela, que eram para o Biden. Portanto, não, mas pode.
Aliás, essa é uma das razões pela qual o Partido Democrata optou por esta continuidade. É pela poder continuar a usar os recursos que já estavam em cofre. Mas eu havia qualquer coisa sobre isto. Deixa-me lá ver o que é que eu... Acho que havia aí qualquer coisa... Bom, não interessa. Mas de facto... para terminarmos este assunto aqui da questão das eleições americanas, o que eu acho é que estou convicto, muito sério, sobre a minha certeza de que Trump vai ganhar. E pronto. E a consequência disso, para mim, como europeu, vai ser mais uma vez a toxicidade que ele vai provocar nesta questão de deixar de participar tanto com a Europa naquilo que são as suas responsabilidades, e seja na NATO, seja no que for, mesmo na questão comercial, não é? E temos também depois a questão da Ucrânia, que vai ser um tema. O Israel, QB. Mas acho que o tema, como alguém dizia no outro dia, que é melhor que os ucranianos comecem a aprender o hino russo, não é? Quer dizer, não, assim, vamos ver. Também se fala, de facto, uma vez mais, acho que há muita tendência de se polarizar estes temas, mas acredito que as coisas possam não ser tanto assim. Aliás, há de facto aquilo. Os Estados Unidos nunca disseram que nem os republicanos nunca disseram que iriam ser frontalmente contra a disponibilização de armamento à Ucrânia. O que disseram foi: não temos que ser nós a pagar isto tudo. E aquilo que pode acontecer, e eu diria que mesmo assim é um cenário intermédio entre aquilo que os democratas estavam a fazer, que é tomem de mãos largas, e ainda bem, não é? A Europa tem muito a agradecer a isso, essa borla. Agora, aquilo que eu acho que possa ter que acontecer é a Europa continuar a ter a ajuda dos Estados Unidos, mas ter que pagar, não é? Temos que abrir os cordões à bolsa. Exato. E temos que pagar aquele armamento todo que está a vir dos Estados Unidos. Do ponto de vista da Ucrânia, é um bocado irrelevante quem é que paga, não é? Desde que chegue lá o armamento, o importante é que chegue. Agora, se é os Estados Unidos que paga, se é a Europa que paga, se conseguem chegar a um acordo para repartilhar esforços financeiros, não sei. Vai de facto. Agora, efetivamente, não há dúvidas de que seria muito melhor para a Ucrânia poder continuar a contar com Biden, não é? Fez um favor muito grande à Ucrânia e à Europa. Um pacote de 7 mil milhões, acho eu, agora. Exato. O último, acho que não, mais. Já não sei os números, mas são, de facto, tem sido uma ajuda. Aliás, tem sido isso que tem garantido a resistência da Ucrânia, fundamentalmente. Sim. Vai ser importante a Europa preparar isso e garantir que... Sim, mas eu acho que isto, tudo na vida isto tem um preço, não é? Portanto, claro. Nós por cá, então, se agora sim, estamos já com 42 minutos, desculpa estar aqui a acelerar o passo. Não, vamos nós por cá, também pronto, não estamos propriamente bem, quer dizer, estamos bem, estamos tranquilos, estamos... não sei se tens visto o Big Brother aqui, o nosso Big Brother. Não tenho nada, portanto, hoje a nossa emissão do Capital Aberto é tu... partilhares o Nós por cá com um completo... Por alguém que esteja completamente às escuras sobre o que é que se passa na política nacional. Olha, então, eu vou dar aqui a minha visão, se calhar muito pouco eloquente, com muito pouca substância política do ponto de vista de um olhar mais... Sim, não queremos grandes análises, queremos saber o que é que se passa em Portugal. Sim, então olha, vou começar por partilhar contigo, do ponto de vista da política, continuamos com um circo bastante feio sobre esta questão das gêmeas. Continuamos, são horas e horas e horas nesta CPI, em que temos política. Neste momento eu acho que os nossos políticos, os nossos deputados estão-se a comportar neste momento como estão a ser perfeitamente procuradores-gerais, estão a querer se comportar como a judiciária, para inquirir os factos e para querer indagar sobre as matérias de forma muito judicial, e portanto eu acho que esse não é um papel de um político, e acho que principalmente esse não é um papel de um deputado. Acho que há pessoas que são profissionais para isso, acho que há pessoas que são muito competentes a fazê-lo. Não me lembro de um deputado ser treinado ou ser instigado para ser promovido para conseguir que o trabalho também seja ele isso, não é? Não há formação específica para isso. E, portanto, o que é que eu acho
Acho que é um circo. Está-se a explorar muito e vai-se chegar à conclusão da CPI, na minha ótica, na minha perspectiva. As questões que estão a ser feitas são questões muito, muito pertinentes, mas a quem deveria responder não responde, que foi neste caso o filho do Marcelo Rebelo de Sousa, e pronto. E todas as restantes entidades estão lá a dizer que... Olha, e o Marcelo vai lá? Dizem que sim, dizem que ele vai lá, dizem que ele deve ir lá. Achas que consegues imaginar o Marcelo ir lá e ter a mesma postura que os seus antecessores, que é não comento sobre isso, não tenho nada a dizer? Não, o Marcelo, para já o Marcelo tem um problema que fala demais. Desgraçava-se, não era? Se ele fosse lá com essa postura. Mais ainda do que o que já está. Mas não é uma posição fácil de estar também, confesso. Acho que não deve ser uma posição nada fácil de estar. Não sei qual é que vai ser, não faço apostas em relação a isso. Mas pronto, temos esta questão da CPI, para mim continua com esta marmelada que para mim é uma vergonha, pessoalmente não vejo grande mais-valia nisso. O que é que eu vejo da política? Olha, claramente que nós estamos a viver aqui uma época em que as políticas que estão a ser dotadas, e temos nem 3 meses nem 3 meses não, já são 100 dias de governo, não é? Acho eu. Já passámos os 100 dias de governo. 100 dias de governo. Mas o que é que eu sinto? Sinto aquilo que eu acho que aconteceu exatamente com o Passos Coelho. Acho que já tínhamos até falado sobre isto. Acho que não está... Este governo não está a conseguir fazer a campanha que deveria fazer sobre as coisas que está a tentar fazer. Estamos a começar devagarinho, já se começou com a saúde, estamos a tentar fazer algumas coisas agora em relação à questão da Procuradoria-Geral, também quer-se fazer uma mudança, naturalmente. A questão dos médicos também estamos a tentar a tratar, a questão da polícia. Acho que já se fez aqui também algumas mudanças na educação em relação às provas de aferição, a questão de serem em papel. Acho que se começam a tomar decisões que eram meio tabu e que eram meio difíceis. Tem a questão do aeroporto também, como sabes, não é? Portanto, também houve já... Portanto, o que é que eu te posso dizer? Equipa no terreno, equipa a trabalhar. Não vejo que isto seja... que esteja a ter a campanha necessária que eu acho que deveria ter do ponto de vista da campanha publicitária, não é? De dizer às pessoas e ao povo o que é que está a acontecer. Temos a questão do IRS. Não chega à população? Não chega à população que vota. Não chega à população que vota. Não chega à população que sabemos quem é que são os eleitores, não é? Em Portugal, apesar de que estas últimas eleições de facto tiveram uma adesão grande por parte de uma camada mais jovem, por outras razões, e o Chega é o exemplo disso, acho eu. É o reflexo disso, não é um exemplo, é o reflexo disso, pelo número de deputados que nomearam. Sendo ainda que eu acho que há muitos votos do Chega nestas últimas eleições que foram votos de protesto, portanto, tudo bem, acho que não são votos muito qualificados. Portanto, o que eu te posso dizer, na minha opinião, é que se aquilo que está a ser feito, se fosse nas mãos do António Costa, isto era um brilharete. Era capitalizado de outra forma. Epá, não tenhas a menor dúvida. Portanto, o que te posso dizer sobre isso, sobre a política atual, é isso, da questão do nosso governo. Temos aqui a questão do ponto de vista tivemos aqui uma situação da ENAPA, como há pouco falava contigo em off. A ENAPA portanto vai abrir insolvência. Não sei se sabes, mas aquilo praticamente já era capital alemão, mas que efetivamente o grande maior acionista um dos grandes acionistas é a Par Pública, e portanto significa que isto passa todos. Um bocadinho por todos, exatamente. A consequência disso é que de facto não se injetou. Acho que eles precisavam de cerca de 12 milhões de euros de tesouraria ou 18 milhões de euros de tesouraria rápida e para cumprimento das suas responsabilidades, e ninguém se chegou à frente. A Par Pública não se chegou à frente, o Estado não se chegou à frente, e bem, na minha opinião, porque senão era uma EFASEC, não é? Todos criticam, quer dizer, andámos a criticar uma EFASEC e agora
iríamos nos comportar como um IFASEC? Não. Se podemos Faz falar sentido, sobre a pertinência... As empresas têm que garantir a sua solvabilidade pela sua atividade, não por subsídios ou ajudas externas. Não? Claro, pronto. Essa é uma visão muito liberal que normalmente não colhe muitos frutos em Portugal. Não colhe por uma razão, porque abrir a insolvência de uma ENAPA, que é um monstro que é, vai muita gente para o olho da rua. Claro, exato. Isto é um problema sério. E ainda para mais que certamente um setor de atividade muito especializado, que não vai conseguir, não há ninguém no mercado que vá conseguir acolher estas pessoas todas nessa mesma área, portanto vai ser um problema. Enfim, é o que é. Nós por cá ainda, só para terminar, vamos entrar agora aqui numa altura que é a chamada Silly Season, não é? E pronto, mas eu diria que temos ainda a questão do António Costa, que eu acho que já tínhamos falado no nosso último podcast, mas que, pronto, sem surpresas, o António Costa neste momento já está no Conselho Europeu e, portanto, temos um português... Foi uma história com um final feliz. Sim, com algumas coincidências a mais no decurso do processo, não é? Portanto, com demasiadas... Viemos a falar nelas ao longo sim, portanto, muita coincidência. Há muita coisa que se alinhou a favor para que isto acontecesse. Os alinharam-se todos para que isto acontecesse. É estranho. Mas pronto, assim de repente que te possa partilhar contigo, é isto que temos, não é? Sim, e vem em agosto, vai tudo a banhos, portanto o país vai entrar em modo pause até setembro. Sim, até setembro, sim. E pronto, é o nosso habitual. Exatamente. E também já temos os nossos 50 minutos de podcast, acho que já está. Chega por hoje para nós incomodarmos então, os nossos... tu também vais entrar em banhos ou ainda não? Não segues a Silly Season, o calendário Silly Season da política portuguesa? Não sigo, infelizmente. Ainda não estás nos ministérios. Não estou ainda. Muito bem, olha, meu caro Diogo, foi um gosto sempre rever-te neste formato, já há algum tempo que não estávamos juntos a fazer este episódio, para muita saudade dos nossos largos ouvintes, mas aqui estamos, de volta, e para a semana a mais, Diogo. Para a semana a mais, meu caro. E vamos para a semana e vamos cumprir com isso. Vamos a isso. Venham já todos. Boa semana. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado.